o que norteia, tudo que você pega hoje, você fala de inteligência artificial, né? Eu até, pessoalmente, eu gosto de falar que precisa pensar na inteligência artificial como mais uma ferramenta. O setor automotivo, né? Que a gente vê cada vez mais eletrônica embarcada nos carros hoje, né? Até uns dados assim que a gente tem. O carro tem 10 vezes mais silício hoje do que 3 anos atrás. Não estamos falando de 10. Né? O nosso sistema inteiro, nosso sistema é todo integrado, né? O cara faz uma besteira lá no Amazonas, derruba Santa Catarina. Sim, exato. Claro que a computação quântica é uma variável nova nessa história. Muito menor que a inteligência artificial, mas ela é uma variável nova. Sem dúvida. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. Final de ano. Estamos firme e forte. Ritmo de produção forte aqui, né? Ritmo de produção forte. Estamos aqui, Gemude de sexta-feira. Puta que pariu. Estamos aqui, firme e forte nessa bagaça. E hoje para falar de um tópico super pertinente para a época do ano. Não, vários. Vários. Nós estamos aqui com Wilson Cardoso, que é membro do I3E, um instituto que realiza pesquisas de tecnologia no geral. Ele vai poder explicar um pouco melhor para a gente daqui a pouco o que é o I3E, vocês vão entender. Mas hoje nós vamos falar sobre quais são as tecnologias mais importantes na visão dos CIOs e CTOs para 2024 e seu impacto no mercado, certo, Wilson? A ideia é exatamente isso. De compartilhar um pouco dessa pesquisa que foi feita em setembro aí e trazer esses dados para nortear um pouco a nossa vida aí. Legal, vamos falar sobre o que vem aí na visão desses CIOs e CTOs para 2024. Vamos falar inevitavelmente sobre inteligência artificial, né, Wilson? Que Bingo! É o hype, mas vai ser muito legal a gente falar nessa pesquisa qual é a visão e quais são os mercados, como de fato a inteligência artificial e as tecnologias correlatas vão poder impactar nisso daí dentro do mercado, né? E spoiler, não é só chat GPT. Tem muita coisa que não é só conversacional. Existe mais coisa? Existe, cara. Incrível, né? Até quântico, né? Até quântico. Então vamos ter muita coisa interessante aqui. Obrigado pela presença, Wilson. E vamos lá que o episódio está muito bom. Novidade, Arthurzinho. Novidade. Sabia que agora... Grana, dinheiro, bufunfa. Apoio, eu chamo assim. Mais Apoio. bonito. Mais bonito. O marketing falou que é para falar assim. Desculpa, apoio. Você pode ser membro do PPT Não Compila agora. Se você acha que a gente contribui com a sua vida profissional, se você acha que tem relevância nisso daqui que a gente conversa e que a gente traz tantos tópicos interessantes para você, você pode entrar lá no YouTube, se inscrever, ser membro e contribuir aqui, pagar a cervejinha do Arthur quando ele vem gravar com a gente aqui. Vai ser muito bem-vindo. Agradeço. E se você não pode contribuir, se você deixar o seu like, se você deixar o seu comentário, você compartilhar esse episódio, vai estar ajudando demais o PPT a continuar a trazendo informação relevante para você que é do mercado de tecnologia. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Wilson, eu queria que você começasse dando uma explicação, uma breve explicação geral para o pessoal do que é a I3E. Porque eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque não tão recentemente assim, porque como o Arthurzinho pode ver, já não sou mais nenhum jovenzinho, né? Eu vou me sentir jovem de novo. É verdade. Na minha tese de mestrado, tinha muita referência da I3E, porque tinha uma parte de instrumentação eletrônica grande. E eu fiz mestrado na área de astrofísica, mas de radioastronomia. Então tinha muito artigo da I3E. E quando a gente teve contato aqui para gravar o podcast, eu falei, poxa, tem que conversar com esses caras. Então nem todo mundo conhece, porque não está tanto ligado ao mundo científico, etc. Então, queria que você desse uma introdução aqui para o pessoal que é a I3E. Olha, então é uma pergunta legal. E o I3E é a maior organização profissional técnica do mundo dedicado ao avanço de tecnologia em benefício da humanidade. Então, dificilmente você vai fazer uma pesquisa de mestrado na área de engenharia, de computação, que você não vai buscar algum paper que foi feito por os colaboradores do I3E, que estão distribuídos em todas as partes do mundo, né? Brasil, Estados Unidos, Índia, China,
Qualquer lugar do mundo que você vai, você encontra alguém do D3E ligado nessas áreas de engenharia eletrônica e elétrica. Então, e as consequências, né? Porque quando o Instituto começou, tinha engenharia elétrica e eletrônica, não tinha computação, não tinha um monte de coisa. Sim. E isso foi crescendo através do tempo e hoje abrange todas as áreas, energia, telecomunicações, instrumentação. Até tem umas histórias bem engraçadas, né? Do I3E. Engraçadas não, o I3E tem várias pessoas que fizeram papers do I3E que ganharam o prêmio Nobel, né? Você falou de radioastronomia, lembrei da história do Big Bang. Você sabe como o Big Bang foi descoberto, né? Na parte muito teórica. Teórica. Tinha uns malucos lá fazendo teste de micro-ondas e descobriram que tinha um ruído de fundo nos Estados Unidos. E nesse ruído de fundo, os caras não sabiam o que era. Pensaram que era defeito, que era uma volta da antena, alguma coisa. E foram pesquisando, até que eles foram falar assim, bom, vamos virar antena para o céu. E qualquer lugar que eles viravam antena para o céu, eles descobriram esse mesmo ruído. Então, esse ruído era o ruído original do Big Bang, Sim. da criação. Então, esse ruído está ainda no universo, passando por aí, e você consegue captá-lo ainda. Então, é uma história super legal. E claro que isso mudou bastante os conceitos que a gente tem de transmissão de dados via rádio hoje no mundo. Sim, sim, muito legal. Então, convido aqui quem não conhece a I3E, eu vou deixar os links aqui, inclusive da pesquisa que a gente vai falar hoje, vai estar aqui na descrição do episódio, para que vocês possam conhecer melhor sobre o Instituto, etc. E hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre uma pesquisa, Arthurzinho, sobre quais serão as tecnologias mais importantes, sempre com esse viés, né, Wilson, de aplicação para a humanidade. Prática, né? Prática, né? No ano de 2024. Né? Uma pesquisa muito interessante, o Wilson vai detalhar aqui para a gente hoje. E pode ser que muita gente já espere o resultado, né, Arthurzinho? Mas a inteligência artificial está aí no topo, né, Wilson? No topo do ranking. A gente não podia ser diferente, né? Depois que a gente viu todo em 2023, inteligência artificial é o que norteia. Tudo que você pega hoje, você fala de inteligência artificial, né? Eu até, pessoalmente, eu gosto de falar que a gente precisa pensar na inteligência artificial como mais uma ferramenta. Né? E como toda ferramenta, você pode usar para o bem ou para usar para o mal. Mas a gente imagina que os usos para o bem são muito maiores que os usos para o mal que a gente pode fazer. A gente tem que imaginar o lado positivo, utópico e não distópico. Distópico, né? Exatamente. Eu acho que esse é um grande ponto que no I3E a gente puxa muito também desse uso correto da tecnologia, de forma que ela gere valor para as pessoas, ajude as pessoas a ter esse universo de aumento de capacidade. Até a gente estava falando um pouco, né, sobre alguma coisa que a gente brinca. Ou seja, para otimizar código, essa é uma excelente ferramenta. Mas aquele negócio, se você pôr uma coisa ruim, vai ser uma coisa ruim. Se você pôr uma coisa boa na entrada, ele vai fazer o seu código melhor, ele vai te dar alguma coisa de retorno. Sabe que uma coisa que eu já até comentei algumas vezes aqui no podcast, Wilson, é até bonito de ver, sabe, essa evolução que a gente está tendo. E tem até algumas pessoas mais incomodadas com isso, mas eu vejo isso como uma evolução. Se a gente parar para pensar na escala industrial que a gente teve, na evolução industrial que a gente teve, o uso de ferramentas, o uso de automações que a gente teve. Se a gente comparar isso com a produção de código, nós temos, a gente fazia código de forma extremamente artesanal até ontem. Você escrevia if por if de uma forma totalmente artesanal. E isso tende a mudar. Isso não vai mudar o brilhantismo de quem coda, mas vai dar mais produtividade. A gente tem que pensar nisso. Né? Então tem muita gente, vai tirar o lugar do programador. Não, o programador ele vai continuar existindo, mas eu acho que a forma que a gente vai produzir esses códigos vai ser muito mais otimizada. Será que apertar dígito por dígito de um código-fonte não é improdutivo? Né? Eu acho até, voltando até nesse ponto de programação com inteligência artificial, que é o tema que é mais focado na pesquisa, eu acho que até a comparação que a gente pode fazer com o monge com pista, né? O cara escreveu o livro. Tinha os monges lá que copiavam e faziam as réplicas do livro. Aí veio o Gutenberg e fez a prensa, né? Que na verdade ele fez um processo mais rápido de duplicar ou replicar a informação. Mas quem continua escrevendo o livro não é o Gutenberg. Não foi o Gutenberg. Exatamente. Então ele consegue replicar esse conteúdo de forma mais inteligente, mais rápida, mas quem escreve o livro continua escrevendo o livro. Então acho que até, a gente falando um pouco da pesquisa, muito mais que o conteúdo da pesquisa, que eu acho é uma orientação de carreira para as pessoas. Né? É uma orientação de investimento para as empresas. É uma orientação para a gente... Claro que é uma pesquisa, a gente pode ter errado, todo mundo que respondeu. 350 CIOs, CTOs de empresas, né, distribuídas nos Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Brasil. E até a gente vê a relevância do Brasil nesses cinco países. Né? Então,
que as pessoas podem errar. Ou seja, o sentimento meu hoje, eu posso falar assim, bom, Sim. eu já errei muitas vezes em pesquisa. Eu até falei no podcast anterior, que vou deixar até o link aqui, ó. Quem quiser, que a gente tem um episódio mais descontraído que a gente fala sobre coisas que aconteceram no outro ano, né? E eu até brinquei com os convidados no outro episódio que se a gente estivesse fazendo esse mesmo episódio no ano passado, a gente tá achando que estava todo mundo no metaverso. Né? E isso faz um ano. Faz um ano. Né? E tudo mudou de lá para cá. O metaverso caiu e a inteligência artificial veio com força. Não, o ChatGPT atropelou o Zuckerberg, assim, ó. Vrau! Derrubou. Né? Então, claro, existe ainda um potencial de tecnologia do conceito metaverso, etc., mas é muito nichado, mas não é aquela expectativa. Aquele hype né? já passou e O acho hype que nós estamos passou. em fase de consolidação agora, de experimentação. Isso. Até a pesquisa mostrou também um pouco, bastante disso, né? Mas mais ligado ao uso prático mesmo. Mas voltando ao ponto, acho que isso é fundamental que a gente veja essa pesquisa, até para o lado pessoal, né? Pô, onde que eu vou investir na minha carreira? Dá uma olhada nos temas que estão surgindo e serve como base. O que o pessoal está olhando, né, através do mundo? Pô, se a gente imaginar 350 CIOs, CTOs, empresas com mais de 1.000 empregados, tem uma relevância grande na economia mundial e no que está acontecendo em termos de evolução. Então, acho que é isso que a gente consegue contribuir, consegue disseminar esse conhecimento, né? Fazer com que as pessoas interajam mais. Então, o que eu vou estudar amanhã? Né? Apesar dos meus 30 e poucos anos de carreira já, eu continuo estudando, porque eu quero ficar mais 10, 15 anos ainda em tecnologia, vendo que a gente está evoluindo. O bom e velho Infinity Learning. Né? Não podemos deixar nunca de olhar para o que vem no amanhã, porque o amanhã pode ser metaverso, pode ser ChatGPT, pode ser outra coisa que Pode a ser gente outra não sabe. coisa. Né? Algumas, até já falei que errei como previsões tecnológicas, né? Eu lembro que quando eu fiquei muito tempo fora do Brasil, voltei no ano de 2000, e aí teve uma feira, um congresso desses, e eu fui no congresso e falei assim, olha, um dia sua geladeira será conectada à internet. E tinha um diretor nosso mais clássico, numa empresa que eu trabalhava, ele falou assim, você ficou louco de falar um negócio desse numa feira? No congresso? Eu acho que demorou um pouco. E eu acertei, nesse ponto acertei. Aí errei em outra, né, pessoalmente. Porque eu imaginava assim, minha filha tem 18 anos agora, está fazendo até engenharia ambiental lá em São Carlos, né, de um negócio totalmente diferente. Outra engenheira na família também. Mais uma. Nós somos 4 engenheiros em casa. E eu falei assim, pô, minha filha não vai precisar aprender a dirigir. Ela vai ter com o carro autônomo completo. Errei tremendamente, né? Mas, talvez o seu neto, sim. Esse, sem dúvida. Né? Mas você não errou, só uma questão de timing. Né? A gente chega lá. Mas, Wilson, conta um pouco mais sobre... Você falou sobre a relevância pelo público que está envolvido, né? CIOs e CTOs da pesquisa. E fala um pouco mais do método dessa pesquisa. Como que foi realizado esse papo? A base de amostra foi feita em setembro agora, 19 a 23 de setembro. Então, ou seja, é recente, né? Não foi uma pesquisa que nós fizemos 10 anos atrás, estamos publicando agora. E ela abrangeu vários setores, né? Ou seja, desde serviços bancários, financeiros, pessoal de consumo, né? Educação, eletrônicos, engenharia, tudo, energia, governo, saúde, seguros. Então, a gente buscou o máximo de indústrias, ou verticais, como a gente chama, né, para fazer base dessa pesquisa. Ela é recente e ela mostrou assim, bom, quais setores que vão ter mais impactados por tecnologia em 2024? Bom, primeiro, telecomunicações, não sei se é a área que eu trabalho, mas ele subiu um pouco. Telecomunicações sempre dá entre os primeiros, porque a gente tem esse impacto ainda, a gente está vivendo essa introdução do 5G, né? Muita gente não sabe para que serve o 5G ainda. A gente está falando de 6G já, né? Então, pois é. Essa semana aqui, até um parênteses aí, começou-se a definir já o futuro do 6G, né? Nós vamos ter talvez em 2030. Até a pesquisa mostra um pouco antes. Então, telecomunicações mostrou uma tendência, um viés de tendência, porque essa pesquisa anual também, né, melhor mais que o ano passado. O segundo, manufatura. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente começa a ver isso chegando no chão de fábrica, né? Até essa semana, um colega nosso foi na inauguração de uma fábrica no interior aqui do Brasil, em São Paulo, de colheitadeiras. Ele falou, a fábrica todo dia conectada com 5G. Os caras, todo o processo de parafusado, supervisão, tudo conectado. Aqui no interior de São Paulo, você fala assim, pô, você não está na Alemanha, não está no Japão, não está na Suécia. Já é parte do nosso dia a dia. Dia a dia. Aí o terceiro setor é o setor de serviços bancários e financeiros. Talvez que está sofrendo uma maior transformação, né? A gente vê cada vez mais aplicativos mostrando, fazendo
Hoje você não vai nem no banco mais para abrir a sua conta. Né? Isso muito uma tecnologia brasileira, né? E o Brasil é super avançado nessa área. O Brasil é super avançado. Porque a gente aprendeu muito aí com anos de inflação, né? Teve que se modernizar. Gerou muito trabalho para programador na época, imagina. Exato. Mas a gente até falou uma vez num episódio desse, Wilson, que tem muito do perfil e do trabalho brasileiro aí também. Porque senão a Argentina seria a maior potência mundial de tecnologia financeira do mundo. E não é pela inflação, né? Exato. Não é só... Isso ajudou, mas o nosso potencial é o que fez a diferença. A diferença. Então, nesse ponto, a gente vê um grande crescimento. O setor automotivo, né? Porque a gente vê cada vez mais eletrônica embarcada nos carros hoje, né? Até uns dados assim que a gente tem. O carro tem 10 vezes mais silício hoje do que 3 anos atrás. Não estamos falando de 10. Né? Então, os carros vêm com 4G agora. Né? 4G, tem carro com 5G, a parte dele. Notícia recente 2G e 3G provavelmente serão descontinuados, né? E carros com essa tecnologia vão... Já era, cara. Verdade, hein? Já era. Verdade. Um carro com tecnologia 2G... Porra, quantos anos tem? Que tá. Mas o modem 2G é muito barato ainda, né? Então você consegue pôr no carro. Então pode ter carro recente. E o pessoal da indústria automobilística, não criticando meus colegas, eles estão focados no carro. A conectividade é uma perna. Então, quanto menos você mexer, menos encrenca você tem. Não é porque o carro é recente que ele tem uma conectividade moderna. Ainda que ele não precisa de uma conectividade moderna. Talvez a quantidade de dados que ele trafega é muito pequena. Né? E aí a compatibilidade do 3G é praticamente universal, vai conectar em qualquer lugar. E a rede 2G tem cobertura em qualquer lugar no Brasil. Né? Então, a 2G é a base de todas as redes. Né? Mas esse é um ponto de atenção mesmo. O pessoal, algumas associações aí, já levantaram a bandeirinha. Não dá para desligar tão rápido assim. Eles vão ter que manter esse negócio. Será que a gente vai ter, como é o nome, quando retorna o carro para a fábrica para trocar a peça? Recall. Vai ter recall tecnológico dos carros? O primeiro? Talvez não. Quem sabe? Eu confesso que a primeira vez que eu fui levar um carro na concessionária, ele falou assim, preciso fazer update do software, eu fiquei em pânico. Fazer um firmware no meu carro? Peraí. Pô, mas não é coisa do meu roteador? Você vai fazer o update do meu firmware, do meu carro? Peraí, né? Mas aí que mostra um pouco também a tendência da pesquisa, né? O setor automotivo ele tinha uma grande atenção ano passado em tecnologias e baixou esse ano, porque acho que está consolidando, né? Não é mais aquele bicho de 7 cabeças, você tem Até um pouco mudou, né? As telas dos carros parecem muito mais tablet do que uma tela fixa, né? Não, é que a gente vai no extremo, mas o Tesla ele só tem um grande... Ele não tem um tablet, tem uma TV de 24 polegadas. É uma TV vertical. E bateria no chão. Exato, é isso. E tem um motorzinho que faz a coisa andar lá atrás. E um motorzinho de elétrico ali que faz a coisa funcionar. E o último, energia, né? A energia, acho que o ano passado a energia estava começando a entender esse negócio de sustentabilidade, então energia verde, você muda o conceito de geração de energia violentamente, né? Então, não é mais você ter uma grande usina nuclear, uma grande hidrelétrica, uma grande termoelétrica, você começa a distribuir a geração de energia, que é uma encrenca também, né? Cara, Wilson, eu fiz um episódio, vou deixar o card aqui também, sobre Open Energy, com o pessoal do CE, e... Cara, explodiu a minha cabeça do quanto eu achava que energia era simplesmente rodar a termoelétrica ou a hidroelétrica e chegar a energia em casa. Mas a gente falou muito sobre mercado aberto de energia, APIs para o mundo de consumo de energia, etc. E o mundo de possibilidades que a gente tem nisso, cara, eu fiquei com a cabeça explodida aqui. Como a gente... acaba simplificando um serviço que é commodity básico, que está ali na tua casa o tempo todo, mas quando você coloca uma lupa para entender como a tecnologia potencializa isso, é incrível, cara. É incrível. É incrível. O negócio de geração, hoje, o potencial que a gente tem no Brasil de eólico, né? De solar, as novas energias que vem. Você não tem mais aquela geração centralizada, né? Cada casa hoje pode virar um ponto de geração de energia. O consumo e de emissão, né? De emissão, de geração e de consumo. E tudo isso tem que estar integrado, porque se um cara tem um desvio lá de frequência, alguma coisa, um pouco mais técnico, pode derrubar o sistema inteiro. O nosso sistema é todo integrado, né? O cara faz uma besteira lá no Amazonas, derruba Santa Catarina. Exato, exatamente. Então, esse ponto do impacto da tecnologia é grande. E claro que até quando a gente fala, um pouco voltando no tema, porque inteligência artificial vem nisso. Pô, você imagina se eu começar a aplicar inteligência artificial maior em energia. Vamos pegar esse foco, acho que é um foco legal que a gente pode dar. Como que você faz a previsão se eu posso abrir mais a comporta da barragem ou menos? Em função
da quantidade de iluminação que está chegando nos painéis solares. E outras variáveis. E outras variáveis. Então você consegue fazer a predição, você diz, pô, a semana que vem vou ter mais insolação que a média. Então o que eu faço? Minha bateria é a usina hidrelétrica. Eu seguro a minha bateria. Carrego a minha bateria e descarrego só quando precisa. Então esses modelos, a gente vai ter uma evolução violenta nos próximos anos. Uma capacidade de otimização incrível, né? Incrível, que a gente não tinha. E manutenção preditiva em fábrica, né? Então você imagina o seguinte, fábrica hoje que a gente fala, fábrica moderna tem um gêmeo digital. Eu não faço mais nada no chão de fábrica. Eu tenho esse chão digital, esse gêmeo digital, desculpa. E nesse gêmeo digital eu faço todas as interações, faço todos os meus processos, testo, né? Então eu consigo fazer, pô, o motor X, uma fábrica tem 2.000, 3.000, 4.000 motores. Eu consigo identificar se o motor vai pifar no sábado à noite, né? Fazer a previsão dessa manutenção preditiva, contratar a equipe, né, que vai fazer a manutenção, garantir que as peças sobressalentes estão lá e ainda falar assim, pô, tem outros motores do lado que eu posso pôr no mesmo turno de manutenção e fazer de uma vez só. Olha aí, uma boa aplicação do conceito de metaverso, que é você ter uma projeção do mundo real no mundo virtual, né? E que não tem nada a ver com o Rabotel, nem com alugar terreno no metaverso para casar. Exatamente. É uma aplicação prática de mercado, né, para um conceito que deveria estar muito mais alinhado com o metaverso e os conceitos de economia de Web3, né? Por que não você blockchain, blockchain, você pode fazer encomenda das suas peças automaticamente, tudo automatizado. Então, e outra, você não vai para a fábrica, se o componente, essa peça de sobressalente não chegou. Você reprograma inteiro. Então, esse grau de produtividade que a gente pode ter é enorme, né? Então, aí até, voltando à pesquisa, né, tem 3 pontos mais importantes, que é a inteligência artificial que a gente comentou, né, incluindo a preditiva, a generativa, deixa eu pegar aqui a colinha, machine learning, processamento de linguagem natural, que é o básico, né? Mas o segundo lugar, que eu chamo do novo metaverso, né, que é realmente entender essa realidade estendida, a realidade aumentada, a realidade virtual, e como isso se aplica em diferentes indústrias, né? Desde uma metalúrgica até um centro de logística, passando por um hospital, educação. E o terceiro, não podia ser diferente, que eu preciso fazer a computação disso tudo. Então, a computação em nuvem. Sim. Então, esses 3 grandes vetores que eu chamo de inteligência artificial, não vamos chamar de metaverso, vamos chamar de novo metaverso, de realidade estendida. O metaverso de verdade. O metaverso real, né? Isso, metaverso real. Né? Pode ser em game também, tá? Porque eu sou um gamer também. Que legal, legal. E computação em nuvem, esses 3 pontos juntos, então a gente tem essa combinação legal. Eu diria que o primeiro e o segundo, sem o terceiro, não seriam possíveis. Não seriam possíveis. Porque são tecnologias que não são uma grande novidade do ponto de vista de algoritmo, né? A inteligência artificial e a própria inteligência generativa, o machine learning, seja ela classificatória ou não, são algoritmos que a gente já conhece há muito tempo. Né? A própria realidade aumentada também ela já é um conceito mais antigo. Eu diria que a gente chegou no ponto que nós estamos agora, que é de fato um ponto de disrupção, né, nessas tecnologias, graças ao avanço que a gente tem na nuvem. Porque como é que você faria um chat GPT num data center on-premise, com toda essa gestão, com operação e etc? Impossível, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. É um ponto que até que a gente fala de inteligência artificial, acho que um grande ponto é como fazer as pessoas fazerem um uso mais simples disso, né? Sim. E isso é a usabilidade que o ChatGPT trouxe para as pessoas aplicarem a tecnologia na realidade delas, né, cara? Isso virou o jogo, né?
Converter em produto é bacana. Isso, exatamente. Por exemplo, eu uso o GitHub Copilot. Cara, é mágico você tá codificando lá e ele te dá sugestões contextualizadas com o que você precisa. É o perfeito uso de uma IA generativa. Assim. É o tutor seu ali do lado te ajudando, assim, pô. Às vezes ele sugere alguma coisinha errada ou outra, mas faz parte. Faz parte. Como todo ser humano também erraria. Vai do profissional saber quando usar ou não. Exato. E até uma reflexão também que eu fiz de inteligência artificial, talvez não é muito diferente de uma biblioteca. No fundo, a pessoa fala que inteligência artificial não é. É informação que está lá de forma que você consegue ter uma interatividade maior. É uma informação muito bem estruturada. Né? Agora, voltando nos meus tempos de colegial lá, se eu fosse na biblioteca fazer uma pesquisa da Segunda Guerra Mundial, eu chegasse para a biblioteca, eu quero todos os livros da Primeira Guerra Mundial. Com certeza ia tirar 0 na prova. Exatamente. Então, no fundo, a inteligência artificial é isso. O que eu estou pedindo, né? O que eu estou retornando? E aí, claro que é grande uso. Aí a gente começa a segmentar mais um pouco a pesquisa. Quando fala de inteligência artificial, o grande uso da inteligência artificial, o pessoal fala, é a prevenção e ajudar na cibersegurança. Né? Identificação de vulnerabilidades e cibersegurança em tempo real. E prevenir ataque, né? Então, esse algoritmo, ou seja, como a gente pode usar a inteligência artificial para fazer mais esse controle de vulnerabilidade e cibersegurança. Eu até brinco um pouco, quando a gente fala um pouco de internet das coisas, o sensor de internet das coisas não lembra que ele precisa fazer upgrade dele. Não chama call center para reclamar que a conectividade não está funcionando. Nunca. Quando você começa a colocar inteligência artificial para fazer análise de comportamento, você começa a ter umas dicas, né? Então, um sensor de medição, pegar um mais simples, né? Um medidor de energia. Pô, eu sei que todo dia, lá, 11h30 da noite, talvez tenha que mandar 30 bytes para o servidor da concessionária de energia elétrica. Se ele começar a mandar 5 da manhã, 100 bytes para outro lugar, ou 190 para outro lugar, tem alguma coisa errada aconteceu. Né? Ou é mau funcionamento, ou está com uma vulnerabilidade. Isso vale também entre servidores, etc. Né? Eu acho que o potencial que a gente tem também, Wilson, até para pegar esses outliners de comportamento do hardware, etc., para detecção de vulnerabilidade e mau funcionamento, também se aplica para incidentes. Né? Que a gente tem... Poxa, recentemente eu passei na empresa que eu trabalho por um incidente, cara, que a gente ficou baita de um tempo para descobrir que era um erro numa porta de um dos roteadores core do data center. Cara, a gente teve um baita de um problema durante vários dias para entender isso e, de repente, uma inteligência artificial detectando esse tipo de padrão, a gente está tendo fluxo desse roteador que normalmente vai para esses hosts, nesses horários, e ele está roteando errado, e essa curva de comportamento do roteador está diferente. Ficaria muito mais fácil de a gente volta no exemplo simples do sensor lá, né? Então, exato. Acaba sendo... E o que é mais curioso nisso tudo é que a gente está falando de uma inteligência artificial classificatória. Não estamos nem falando da generativa. Na generativa, classificatória. Na classificatória, né? Isso ajuda bastante, né? Então, se a gente faz a generativa, então aí o horizonte é infinito. Até um exemplo legal de inteligência artificial também para pessoas é o pessoal que tem problema de Alzheimer, né? Você coloca uma pulseira no cara, nessa pessoa, e você consegue fazer um monitoramento dela. Todo dia ela tem que fazer um caminho. Começou a fazer um caminho diferente, avisa a família e você não tira a liberdade da pessoa, né? Exato. Você consegue detectar onde ela está, se ela está perdida, se está alguma coisa, é muito mais fácil. Bom, o segundo ponto que o pessoal colocou também é aumento de eficiência na cadeia de suprimentos e na automação de armazéns. Acho que depois da Black Friday é até fácil explicar isso. A gente estava na quantidade de despachos que a gente faz hoje, né? Dificilmente você vai numa loja comprar alguma coisa, tudo não. Eu lembro, cara, que um dos maiores... Isso da minha época de faculdade. Tem um tempinho, inteligência artificial nem era esse hype todo. Um dos problemas mais complexos computacionalmente de você resolver era o caixeiro viajante. Era um grande... Famoso algoritmo. Famoso algoritmo de complexidade exponencial, né? E que, graças às tecnologias de inteligência artificial, você consegue resolver de uma forma não algorítmica com a complexidade computacional muito mais baixa. Isso, para o setor de logística, é impressionante, né? Porque o problema de N pontos ali para o caixeiro viajante... É o que não falta, né? É o que não falta, né? Então, com IA, principalmente a IA generativa, com os modelos matemáticos e tal, sem dúvida nenhuma, no mundo logístico, vai ser uma revolução e uma otimização, principalmente. Otimização de processo, otimização de horários, né?
pô, aquele negócio, não adianta o caminhão entrar na marginal da Tietê 9 horas da manhã, não vai passar, né? Exato. E o caixeiro viajante não considera esses horário de rodízio. Congestionamento, obras. O palha do Zezinho, que acabou a gasolina. Isso, exatamente. Bem na faixa da esquerda. Exato. Então, o horizonte é infinito, né? Você imagina você começar a monitorar o caminhão para ver se ele vai ter um problema de funcionamento. E jogar isso dentro do software para fazer manutenção quando ele está fazendo uma descarga. Sensacional. Você otimiza tremendamente, a gente está falando de otimização. E o Brasil tem grandes gargalos, né? Aplicando a pesquisa do Brasil, o Brasil tem grandes gargalos de logística, né? Então, se a gente poderia resolver muita coisa. Eu até falo algumas ideias que a gente sempre assim, disruptivas. Para mim, a logística ideal vai ser quando a gente começar a fazer a colheita de soja e tiver um navio chegando no porto para não ter fluxo, não ter que armazenar, não ter que fazer nada, conseguir fazer isso de maneira mais simples possível. Sim, sem dúvida. Quanto combustível a gente vai economizar? Qual é o impacto ambiental disso? São coisas que a gente não pensava 5 anos atrás como engenheiro, né? Parecia muito distante, né? Parecia muito improvável, mas agora é uma coisa que está aqui na porta, né? É uma coisa que a gente vê amanhã já. Isso é incrível o que a gente está vivendo. Né? Até a gente pega a mineração, por exemplo, o pessoal que usa a inteligência artificial para conectar aqueles grandes caminhões de mineradores, tem minerador economizando 35%, 40% de combustível. Você imagina o impacto ambiental disso e de custos, né? Então, sem dúvida. É uma mudança legal. Aí o passo seguinte vem o mais simples de IA, que a gente sempre, talvez que a gente sofra dia a dia até, né? Quando ele vai para o call center. Atendimento ao cliente, né? Saber se ele o cliente está nervoso, se ele está calmo, Sim. Que tipo de atendente eu vou pôr para falar com ele. Mas às vezes conversar com um robô te estressa muito mais do que conversar com um ser humano. Cara, sem dúvida. Sem dúvida. Mas acho que a seleção do atendente físico, né? A pessoa, através de uma inteligência artificial para casar a conversa é muito melhor. Né? Não, vamos dar um exemplo prático aqui. Todos nós somos técnicos nessa mesa. Quem nunca teve um problema na internet e ficou mordendo a mesa de raiva porque tinha que passar no level 1 do cara mandar desligar o modem, tira o modem. Você já deu o diagnóstico pro cara, falar, meu amigo, o modem está funcionando, o sinal de frequência está baixo e tal, já para encaminhar. E, beleza, senhor, entendi tudo que você disse. Desliga o modem da tomada e aguarda 10 segundos. Aí você fala, e aí a sua ligação vai cair, mas eu vou te retornar. Isso, exatamente. E com isso, a inteligência artificial pode... Não, esse cara, eu consigo entender que ele já fez todos esses testes, vou passar esse cara para o nível 4, nível 5, já para resolver o problema, né? Isso quando você não pode, inclusive, já com a própria automatizar algumas ações, né? Para entender já o problema e poupar até o ser humano do contato de atendimento. De atendimento e levar para o especialista mesmo. Assim, pô, aparentemente ele está com esse problema, eu vou levar para um especialista. Isso, aparentemente ele já passou por todas essas fases aqui e já direciona. Né? É diferente da dona Maria quando liga falando, filho, a internet caiu. Aí beleza, vamos desligar o modem, etc. E a gente passou, isso é muito legal falar disso, Wilson, porque a gente passou por uma fase alguns anos atrás que a gente tinha uma visão de que ia revolucionar o mundo do atendimento com chatbot. Né? Lembra? Lembra, né? Que aquele chatbot que você fala, meu Deus do céu, cara, só me põe para falar com um ser humano, por favor. E quando não voltar para a opção 1, né? Aquele negócio isso, exato. Era um chatbot que era basicamente uma URA escrita, né? O que é melhor do que a URA já. Porque tem muitas URAs que você passa por todo um menu, não acha o que você quer e ele te retorna para o começo. Isso, é horrível. É horrível, é verdade. E um negócio bem legal também é a pesquisa de medicamentos, né? Então, qual o grande problema de pesquisa de medicamentos? Tem uma população grande que passa por um período grande e que se você consegue testar os medicamentos. Agora, se você começa a identificar correlações que... ser humano é difícil fazer correlação, né? Agora, se você põe essas informações, ele consegue pela população, pela exposição solar, tudo. Então, esse desenvolvimento de medicamentos é um negócio fundamental. Que a gente tem um grande... Eu vi uma vez um paper, Wilson, falando sobre o potencial da IA generativa na descoberta de novas moléculas. Cara, explodiu minha cabeça. Cara, isso é impressionante. Não, porque tem combinações que a gente nem imagina que são possíveis, né? Então, se você começar... se ela começar a olhar as possibilidades que tem as aplicações... Isso, você cria uma base bem estruturada ali, da molécula, a estrutura química, os efeitos que ela tem e uma grande base treinada para gerar novas situações em relação a isso. Cara, é muito louco. É um futuro de filme, né? Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears
que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Bom, aí essa é a aplicação da segunda parte da pesquisa, né? Fiquei claro, a gente comentou um pouco do metaverso, aí nós vamos falar de realidade aumentada, realidade estendida, os gêmeos digitais, 5G, e o pessoal já começa a falar de 6G, né? Então, o 6G está sendo definido, eu até brinco, nessa semana mesmo, definiu-se lá em Dubai lá, o futuro do 6G, que nós vamos ter daqui a uns anos, mas aí que começa, e a aplicação dessas tecnologias, né? E a gente volta de novo em telemedicina. Eu acho que a gente quebrou um monte de paradigma com a pandemia. Sem dúvida. Agora a gente começa a ter aplicação dessas tecnologias de gêmeo digital, até um gêmeo digital para a gente, né? Eu vi uma vez, cara, uma palestra, que era... A minha palestra era um vídeo no YouTube, falando sobre o potencial da ciência de dados, os dados estruturados na área de saúde, que eu trabalho na área de saúde, né? Então eu sempre gosto de olhar algumas coisas do tipo. Então, protocolos de padronização de dados de saúde, inteligência artificial e o Digital Twins, para eu levar, por exemplo, o teu genoma, teu protocolo médico de saúde, todo o teu prontuário, e antes de eu adotar um procedimento em você para uma cirurgia ou um tratamento, se eu tenho duas opções, eu posso simular as duas e saber como o teu genoma e o teu histórico médico você vai reagir naquele negócio. Exato. Impressionante. E qual medicamento pode trazer um efeito colateral para você com base nisso. Isso é incrível. Então, isso é incrível. Eu acho que o potencial que nós temos os básicos, os nossos wearables aqui, dão um monte de coisa, né? Mas imagina se eu conseguir fazer esse wearable mais inteligente, colocar mais informação e colocar isso 24 horas na mão do meu médico, e quando ele for fazer lá a consulta, ele vai assim, ó, com seu genoma, com a sua base do seu gêmeo digital, vamos fazer esse tratamento, ou toma cuidado que daqui 15 dias você vai ter um infarto, vai ter algum problema, um AVC, alguma coisa, previne isso. Então, os ganhos que a gente pode ter em medicina é enorme, porque a população está envelhecendo. Então, se a gente não trabalhar muito na prevenção, esse sistema não vai aguentar. Essa é a minha visão, assim. Então, a gente tem ferramentas para trabalhar muito na prevenção agora. Sem dúvida. A inteligência artificial, tanto a classificatória já vinha fazendo um resultado incrível na área de medicina. E eu acho que eu sou muito empolgado com a área de saúde, porque eu vejo que a aplicação da tecnologia multidisciplinar dentro da área de saúde, ela produz um potencial absurdo, sabe, Wilson? Quando a gente fala de realidade estendida, 5G para equipamento médico, inteligência artificial, wearables, ciência de dados em cima de tudo isso, dá para fazer uma sopa de tecnologia em cima disso que infinita, é incrível, cara, infinita, é maravilhoso. Eu acho que a gente vai salvar muitas vidas se fizer isso corretamente. Sem dúvida nenhuma. Até se conectar a ambulância, né? Depois o paciente na ambulância já começa a conectar ele com o hospital, já começa lá, o diagnóstico dele começa na ambulância. Exato, o cara já chega com o prontuário pronto, prognóstico e todas as ações que precisam ser feitas no hospital. É incrível. Bom, aí é claro que quando a gente fala de 5G, dessas tecnologias de realidade aumentada virtual, o negócio começou a parecer bem diferente, reduziu um pouco, foi a parte de entretenimento, né? Então, esse negócio de transmitir show via 5G e realidade aumentada, acho que já está estabelecido nos países, né? No Brasil, a gente está um pouco longe disso, né? Mas eu percebo uma estagnação. Uma estagnação. Também nisso, né? E um que está crescendo violentamente é o uso dessas tecnologias para redução da pegada de carbono. Então, isso talvez, em números não absolutos, mas relativos, foi o que mais cresceu quando a gente fala dessas tecnologias em pegada de carbono e diminuição da pegada de carbono. Né? Então, seja na aplicação industrial, seja na aplicação de teletrabalho, seja em tudo isso. E claro que a gente vai misturando essas tecnologias e a gente vai estar evoluindo. E o negócio aí fundamental, quase toda unanimidade, que o 6G começa mesmo em 2024. Bom, isso já
É o famoso no shit Sherlock, posso falar? Vai acontecer mesmo, todo mundo já sabia, né? Isso não é difícil de errar. E que o padrão vai evoluir nos próximos 3 a 5 anos. Então, sempre está na cadeia dos 10 anos aqui das tecnologias 2G, 3G, 4G, 5G. Então, o 6G vai vir para 2030, que talvez a gente tenha uma grande mudança aí do ponto de, a rede começa a sentir, né? E a integração dessas redes com satélites, né? Então, a gente tinha, para quem é um pouco mais velho como eu, a gente tinha lá telefones específicos para você falar com satélite. Sim, eu lembro. Hoje o pessoal está pegando o nosso smartphone do dia a dia aqui e ligando no satélite direto com velocidades altas. Claro que não vai atender uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, mas em zonas remotas permite que você tenha conectividade em qualquer lugar. E aí você não começa mais a diferenciar o cara que está no rural do que está no urbano. Sim. A gente começa a quebrar essa barreira de conectividade que a gente tem no Brasil. No Brasil nós temos 20 milhões de pessoas que não têm acesso à internet ainda. Sim. Acho que a grande barreira que a gente tem de conectividade hoje é a cobertura, né? É a cobertura. Né? Porque e a Starlink tira isso de letra, né, cara? é verdade, tem esse grande Starlink player aí no meio do caminho. O satélite traz essa vantagem. A gente precisa lembrar que é um recurso limitado também. Né? Se eu ligar 120 milhões de brasileiros no Starlink, ou qualquer rede satélite, não falando em nomes aqui, não vai aguentar. Então a gente precisa dessa combinação perfeita da rede terrestre com a rede satélite. Um dado estatístico que tem no Brasil, somente 13% do território brasileiro tem cobertura de celular hoje. Nossa, cara, é muito pouco. É muito pouco. O Brasil é muito grande também. Mas quando você vê verdade. uma Amazônia inteira, bom, para que eu tenha cobertura de celular em algumas áreas da Amazônia? Não preciso. Mas você não precisa ir muito longe. Você vai de São Paulo aqui, pela Rio Santos, para o Rio de Janeiro, tem lugar que Você não vai tem passar cobertura por várias áreas de sombra, né? sombra. Então, é aí que o satélite entra legal. E esse uso no mesmo aparelho, que eu acho que é muito fundamental. Né? Você não precisa ficar trocando de dispositivo. Você saiu da área de cobertura do celular, entra no satélite, quando você volta para a área de cobertura de celular. E essa é a premissa do 6G, de conseguir fazer essa consolidação ali do... É uma das premissas do 6G, satélite com rede fixa, ou terrestre, né? Cara, isso vai ser incrível. Incrível. Porque até uma discussão que eu já tive com alguns episódios aqui, Wilson, era justamente o ponto de teto que a gente ia ter na conectividade celular. Porque quando a gente fala de largura de banda e latência, o 5G resolveu isso, né? A gente chegou num teto ali, que uma boa conectividade 5G, ela é tão competente quanto uma conexão banda larga que você tem na tua casa, né? Às vezes até mais, até mais, latência, né, com aplicação para IoT mais eficiente do que isso. E para as pessoas comuns, isso foi até uma discussão que a gente teve no começo do ano, quando começou a falar mais de 5G. As pessoas comuns, elas já veem streaming no 4G, ela já tem o aplicativo de mensagens dela. E aí, do ponto de vista de aplicação prática no dia a dia, pouca gente ainda viu necessidade de migrar para o 5G. E, eu abro aqui meu Netflix, está aqui, bonitinho e tal. Agora, essa premissa de cobertura vira o jogo. Vira o jogo. Ela já começa no 4G mesmo, mas ela se consolida no 6G, né? E até, voltando no 5G um pouco, a gente tem que lembrar que o 5G foi feito para a máquina. Sim. Para conectar a máquina. Sim. Claro que pessoas com mais velocidade e tudo. Agora, o paradigma da velocidade é um negócio sempre engraçado. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro modem 56K. O S-Robotics. Bingo. Eu saí do meu modem, acho que tinha um 9600, alguma coisa assim, fiz um upgrade violento. Eu falei assim, poxa, eu não sei porque eu vou precisar de 56, mas acho que parece legal. Verdade. E se você trabalhar com 56K hoje, possivelmente qualquer um teria um surto nervoso, né? Exatamente. Então, você tem razão. Para onde nós estamos hoje, talvez pareça um exagero, mas né? para amanhã, né, o que teremos? E aí outro ponto legal da pesquisa também, que é assim, um grande alerta, né? Não descarte a computação quântica. Cara, esse é um ponto. Eu quero fazer um episódio só sobre computação quântica. E não é aquele negócio mais de ficção científica, né? Tem escola aqui no Brasil comprando computador quântico para bancada de aluno. É porque hoje você fala tecnologia quântica, é distante, né? Sim. É distante pra caramba. É que o problema é que ainda tem gente falando de coach quântico. As pessoas sabem o significado de quântico. Né? Então a computação quântica ela parece meio ainda um pouco caricata. Né? As pessoas ainda não sabem o que de fato a diferença que pode fazer a computação quântica. Caricato e colossal, né? Por exemplo, você fala quântico, alguém que não está nos coaches, imagina no CERN, por exemplo.
Pô, Sim. em outro continente, né? dimensões colossais. Sim, muito longe. É uma coisa muito abstrata ainda no dia a dia das pessoas. Até para a gente da computação, ainda que não tenha uma formação científica, enfim, uma base de física, como os engenheiros, etc., ainda é um grande mistério ainda, É um que é grande a mistério. computação quântica. Né? Mas assim, bom resumo, você sai de 2 estados para N estados. Isso. Deixa de ser uma computação discreta, Discreta, né? de liga, desliga para variáveis múltiplas no caminho. Agora, até que eu chamo assim, se você pegar o melhor computador que a gente tem no mercado hoje, comparar com o computador quântico, é mais ou menos, acho que comparar uma calculadora daquelas de 4 operações com um computador quântico, o que a gente pode fazer. E o maior problema disso tudo é a nossa boa e velha criptografia. É ver criptografia. Que ela vai para o espaço. Ela já está na dimensão de dias, né? Isso. Então, A próxima vai para... Aí trabalhar em algoritmos mais robustos, tudo, mas imaginar como a gente pode fazer isso. A gente também está na área de exposição, né? Não tem jeito. Né? E aí o ponto principal, e é por isso que eu quero fazer um episódio só sobre isso, é quando a gente compara a criptografia discreta com a quebra quântica da criptografia discreta, é o que você falou, eu estou comparando a pintura rupestre com chat GPT, é outra coisa. Mas nós teremos, inevitavelmente, uma criptografia gerada também pela computação quântica. Né? Como isso vai funcionar? Não sei. Acho que ninguém sabe. E acho que ninguém sabe. Porque a base da criptografia é a matemática discreta. Né? E como que eu trabalho esse mesmo tipo de complexidade dentro de um algoritmo, de uma arquitetura que não é discreta? Mas acho que teremos algo equivalente até lá. Essa discussão em uma caixinha de cerveja vai dar alguns dias de conversa. Exatamente. Mas é um negócio que vai ser disruptivo, né? Qual é o impacto de computação quântica no setor financeiro? Na inteligência artificial. Se a gente faz já o que faz com a computação normal. Com a computação discreta, imagina como dá para a computação quântica, o potencial que a gente vai ter de fazer isso. Exato. E claro que todas as tecnologias, a gente volta sempre no negócio de redução de pegada de carbono. Né? Então, a preocupação que todo mundo tem em economizar energia em todas as partes, né? E até a computação quântica também vem esse ponto. E bater em cibersegurança. Né? A gente, ano a ano, é normal que essas vulnerabilidades aumentam na rede, os ataques aumentam. O que eu estou falando, cada ano as redes estão maiores. Né? É como você a gente aumenta a área de exposição. Né? Eu acho que esse é o ponto mais frágil de todos, na verdade, né? Porque, cara, a gente está falando de dado. É código-fonte empresarial, é o seu genoma mapeado, é dados de saúde. O seu gêmeo digital que está no lugar rodando. Como que essas pessoas que fizeram parte da pesquisa veem essa segurança? Bom, exatamente. A gente vê que a vulnerabilidade é um fator de pânico geral, né? Todo mundo fala assim, bom, eu preciso me controlar, ver o que eu estou expondo e criar cada vez medidas de proteção, né? Porque eu acho que a gente até comentou um pouco isso, né? É o quando, né? Quando vai acontecer. Que vai acontecer, vai acontecer. Uma questão de si. E quanto tempo você vai demorar para recuperar do que aconteceu. Tá? Então, acho que esse é um dos fatores fundamentais e, claro que a computação quântica é uma variável nova nessa história. Muito menor que a inteligência artificial, mas ela é uma variável nova. Sem dúvida. Porque ela pode virar todo esse jogo, né? Porque ela muda o mundo onde a gente tem tudo isso rodando, né? É um paradigma completamente novo. E que a gente ainda não sabe muito bem como lidar com esse bicho. Né? Temos anos interessantes aí em diante, né, Wilson? Sempre, né? Sempre. Ainda bem. Ainda bem. E agora acho que batendo um pouco a pesquisa, trazendo para o Brasil, um impacto de tecnologias para o próximo ano. Né? O primeiro que bateu foi telecomunicações. Eu acho que até pelo momento que nós estamos passando no Brasil, a gente está começando a viver 5G, uma cobertura de fibra no Brasil maior que tem países europeus, né? Nós temos mais fibra disponível em casa no Brasil hoje, proporcionalmente com a Alemanha. Cara, eu não sabia disso. É um negócio brutal, assim. Então, incrível. Graças ao trabalho que a gente tem 20 mil ISPs, aí, 20 mil prestadores de internet, né? Até a regulação no Brasil, que é extremamente flexível e inteligente, do meu ponto de vista. Então, acho que a gente vive mais conectividade hoje. O Brasil é um país conectado em relação ao resto do mundo. Né? E o segundo é manufatura, porque acho que nós temos a necessidade de reestruturar a manufatura, energia, entretenimento, serviços bancários e serviços bancários e financeiros. Então, são as áreas que o pessoal vê maior impacto em tecnologia em 2024. E depois... Cara, eu fiquei surpreso com manufatura. Manufatura.
Porque acho que nós estamos muito na pegada de reindustrialização, que veio até do governo atual. Então tem essa pegada que traz esse negócio da reindustrialização. E você fala em reindustrialização, você não fala em fazer mais uma indústria com torno aí. Sim. É a indústria automática, que eu comentei no interior de São Paulo, né? Você faz uma indústria com conectividade total, gêmeo digital. Isso embarca muita tecnologia, né? E do jeito a gente também ganha produtividade, né? Porque então é fundamental nisso. Uma surpresa até para mim quando eu vi isso, as áreas de mais importantes de tecnologia, depois dos setores, foi tecnologia nuclear no Brasil. Não me pergunte por quê, eu tentei entender um pouco mais, eu não consegui ver, a gente não teve acesso a todas as respostas, né? Mas eu imagino que é também por causa dessa pegada de energia, de sustentabilidade. Né? Do que. E nós temos uma base nuclear razoável no Brasil, né? Depois veio 5G, robótica, realidade aumentada e internet das coisas, que é um negócio que sempre vai e volta e está dentro, né? Todos esses pontos eles têm uma coerência, né, entre eles. Robótica, IoT, 5G, está muito nessa pegada da própria reindustrialização, como você disse. Né? E quando a gente fala de aplicação de 5G no Brasil, um dos pontos que o pessoal mais tocou é a cirurgia remota, que eu vejo um pouco utópica ainda, né? Assim, sim. Mas como auxílio, como ferramenta de... Você está no setor também, né? Sim. Então, acho que como ferramenta de suporte é bem válido e ferramenta até de diagnóstico consulta, né? Para 1 ano, 2 anos é muito tópico, né? É muito tópico. Acho que a gente está numa fase ainda de consolidar muito a telemedicina, a consulta remota, até a própria prescrição remota. A gente está evoluindo esse ano. Porque até então a gente tinha um processo de prescrição super tradicional. E durante o Covid foi no modo Deus nos acuda. Deus nos acuda, não tinha jeito, né? Então, e era aquela coisa, a gente chegava a ver prescrição remota, que era foto de receita no WhatsApp. Não. Agora começou a ter assinatura digital, etc. Isso ganhou um protocolo mais seguro e mais estável para, de fato, eu te prescrever alguma coisa com um mínimo de segurança de forma remota. Então, isso evoluiu agora. Então, até a gente chegar numa cirurgia robótica remota, eu acho que ainda tem um bom caminho. Um bom caminho. E até acho que o 6G vem antes, hein? Acho que o 6G vem antes. Eu acho que o 6G vem antes. Até o negócio de prescrição, bem interessante, né? Voltando ao tema de IA, porque o médico não põe lá um termômetro, um timer para você, já no seu celular dizendo, olha, você tem que tomar 8 horas, cada 8 horas, já programa o paciente, eu tenho o meu número, já põe lá um aplicativozinho, tome o seu remédio, que senão você esquecer. Pois é, sem dúvida nenhuma. Você pode ter, inclusive, isso é mais útil ainda, e já tem iniciativas nesse sentido, desse tipo de cuidado dentro dos hospitais para os pacientes internados, né? Então, inclusive com sensorização, se foi medicado ou não, de acordo com o seu comportamento, etc. Dispensa automática de medicação, que você não depende de alguém lá e fazer esse tipo de medicação manual. Diminui a quantidade de erros também. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, então acho que essa foi a tônica da pesquisa, né? Essa visão tecnológica de como isso está aplicado. Algumas coisas baixaram as tendências, outras aumentaram. E claro que a tônica mudou. Acho que a gente colocou muito bem isso, né? A gente saiu do metaverso, entramos na inteligência artificial com a conectividade ainda. E pegamos a faixa da direita, né? Porque a gente estava olhando para um mundo que, cara, a discussão no final do ano passado era completamente diferente. Né? A gente estava muito na pegada de mundos. Eu lembro que tinha uma discussão muito boa de digital twins já nessa época. E eu acho que isso, até pelo resultado da pesquisa, ficou até com um nome mais bonito, mas acho que mais tecnicamente assertivo. A realidade estendida. Estendida, né? Do que metaverso. Porque metaverso é totalmente comercial do Zuckerberg, né? Então acho que ganha um ar mais sério, mais científico. Né? E a gente tem que lembrar também que todas essas tecnologias de consumo que a gente tem, elas começam em fábricas, né? Começam na indústria. É verdade. Porque é onde o pessoal consegue investir, tem um retorno de investimento e põe o dinheiro. É verdade. E a partir do momento que isso vai se massificando, vai ganhando escala, ele abaixa para as empresas, né? Para as pequenas e médias empresas, e depois chega no nosso consumidor. Acho que o que a Meta tentou fazer foi pegar o caminho do entretenimento, que é justamente o que a pesquisa mostrou, que é o mercado está mais embaixo. Embaixo, que ele está no final da cadeia de desenvolvimento. Né? Eu preciso passar por esses caminhos. Eu não consigo. É muito dinheiro que tem que pôr upfront, na frente, para dizer que eu vou chegar lá e fazer. Exatamente. Eu adoraria que meu óculos chegasse aqui e sabesse que assim, você tomou 5 cervejas ontem no bar lá, com seus amigos, quem são seus amigos, que time você torce para sua rede social, né?
Mas Para isso baratear, para chegar nesse nível de uso, a indústria já tem que ter trabalhado muito. e alguém pagou a conta antes. E alguém pagou a conta antes. Exatamente. Cara, você já parou para pensar nisso? Em alguns momentos, cara. Porque a Fórmula 1 funciona muito assim. E eu gosto de Fórmula 1. A indústria automobilística funciona exatamente assim. Um bom exemplo é a Fórmula 1. Você, né? Os Coisa que a gente caras tinha são- tem no carro hoje, tinha 20 anos atrás no carro de Sim. Fórmula 1. Isso, é. Então a tecnologia tem que nascer e se pagar de uma forma mais eficiente, né? Não precisa colocar, não dá para você botar um óculos de realidade virtual para entretenimento se ela não teve aplicação na indústria. A aplicação na indústria massificou e testou-se também, né? No ambiente mais controlado. Isso. Você vai testar em 1 bilhão de pessoas, E esquece. massificou e barateou e pagou pesquisa para que isso fosse viável e barato, né? E a gente conheceu os requisitos também de conectividade, como funciona, que ambiente não funciona. Então, acho que esse é o caminho natural. Talvez a inteligência artificial ajude a gente a fazer isso mais rápido. Mas eu não imagino que a gente consegue pular direto da indústria para... Chama que a gente fala indústria em geral, né? Todos esses mercados para o consumo, né? Então... Muito bom. Cara, essa pesquisa é incrível. Parabéns aí pelo teu envolvimento e pelo I3E. I3E, né? É sempre trava-língua para mim falar, sabia? I3E. IEEE, como o pessoal IEEE é mais chique, né? mais chique. Eu tenho uma pergunta sobre o Instituto. Já estamos no final, né? Acho que já... Por favor. Eu sinto que hoje o mercado, cara, ele é muito afastado do mundo acadêmico. O Instituto, ele tenta trazer essa proximidade entre os dois. Desde as origens, né? Porque a maior parte dos setores lá, né, tem a Communication Society dentro do I3E, né? A Sociedade de Comunicação, onde eu sou bem ativo. Então, todo mês tem uma revista super técnica, acadêmica, que o pessoal escreve paper, manda para lá. Esses papers são selecionados, geram artigos e são fantásticos. Serve de possível de algumas coisas que a gente usa na indústria hoje, estão 10 anos nesses papers aí. Então, essa relação entre universidade e o meio acadêmico, a universidade e indústria, né, vamos dizer assim, grande parte é uma das funções do I3E também. E eu vejo isso como uma base, como você comentou. É impossível fazer uma teste de mestrado de engenharia se você não pegar uma fonte do I3E, né? Sem dúvida. Até para modelamento de mercado financeiro, né? Super legal. Então, é bem amplo. Está na área de energia, de comunicações, de componentes, semicondutores, medição. Então, vai em todas essas áreas. Existe essa troca de informações, uma biblioteca fantástica de informação que pode ser buscada. E, claro, que grande parte dos membros mundiais aí, em todos os países. Eu acho que todo fator legal é um negócio supranacional, né? Não tem fronteiras, não tem geopolítica, não tem... Todo mundo contribui. Você vê papers que o pessoal escreve. Eu tenho 3 papers lá dentro. Um escrevi com o pessoal da Índia, que eu nem conhecia. Me convidaram para trabalhar numa pesquisa, eu fiz umas contribuições e entrei lá nesse paper. Outro... Manda o link para a gente deixar na descrição também do teu paper. Não, é meio transcendental. Né? Não tem problema, a gente gosta de assuntos. Eu vou mandar um link. Manda. Até, o paper é super... Já tem uns 20 anos esse paper, mas é sobre o uso de satélite para comunicação em tempo real. Pô, maravilhoso. Ou seja, é o que nós estamos usando hoje. Exato, 20 anos atrás. 20 Incrível. anos atrás. A gente simulando teoria de fila em satélite, com os delays e órbitas. Um negócio meio... Cara, incrível. Agora quem quer ler sou eu. Não quero nem vou ler primeiro, depois... Já está defasado, já está usando. Pô. Não, mas pô, é incrível, sabe? É visão, né? 20 anos atrás. Eu já diria que virou quase o paper virou um livro de história. Você tem que ler com os olhos de 20 anos atrás. Mas sabe o que eu acho muito legal, Wilson? Principalmente eu, como estou muito no mercado, muito imerso e vim do mundo acadêmico, o Instituto, por ele estar muito próximo da aplicabilidade de mercado, ele traz um pouco de ciência para o mercado que é muito vulnerável a promessas mágicas e propagandas de vendedores e de uma realidade corporativa que não é factível. Trazer ciência para isso, para esse mercado, é incrível. Principalmente, eu falo isso muito com o olhar da computação, tá? Porque na computação E tem que levar porque normalmente quem está no mercado não busca. Exato. Não busca. E tem pouca fonte confiável, né? Sim. E o I3E eu classifico como uma grande fonte confiável, né? Porque a gente volta lá no próprio lema do nosso, né? É trazer benefício para a humanidade. Então, quando você traz benefício para a humanidade, você
não digo que o lado financeiro não é importante, mas o fundamento é trazer esse benefício mesmo para a humanidade e compartilhar esse benefício. O benefício pode ser financeiro também. Não deixa de ser um benefício. Eu tenho um grande amigo que fala assim, você tem uma ideia, eu compartilho com você. Você começa a ter 2 ideias e eu ter 2 ideias. Exato. Acho que a função do I3S é fazer isso de forma exponencial, né? A gente pode usar o termo exponencial porque são milhares de contribuidores que a gente tem lá dentro associados, né? Que legal. Muito bom. Parabéns pelo trabalho e por trazer luz e ciência para esse mundo tão carente de ciência, né? Ainda mais nos últimos anos obscuros que temos vividos. E se eu quiser fazer parte do instituto, que tipo de profissional tem que ser? Quais qualificações eu Qualquer tenho? um. Não existe restrições nenhuma. Inclusive, para estudantes, as taxas são bem mais baixas, né? Porque tem uma contribuição, ou até isentos, mas qualquer pessoa pode participar. Legal. Que legal. Muito bom. Wilson, muito obrigado, cara. Inclusive, tem uns descontos legais nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, de loja, tudo isso. Vamos deixar aqui na membership aí para a galera conhecer. Para conhecer. Isso é muito legal. E no Brasil, nós temos um grupo bastante atuante aqui nas 3 zonas que estão lá no Brasil. Então, que legal. Vamos deixar aqui que até eu fiquei interessado, cara. Da hora. Muito interessante. Wilson, obrigado. não, obrigado a vocês por Essa contribuição, por essa aula de ciência que a gente teve aqui. Queria que você deixasse aqui o teu comentário final aí sobre a pesquisa e o link vai estar aqui, tá, pessoal, na descrição, para quem quiser pegar mais detalhes, né? E deixar aqui teu feedback para 2024, empírico. Empírico. Bom, falei um pouco, acho que o ponto final da pesquisa, relembrando que a gente comentou um tempinho atrás, né? Realmente é um norte, assim, né? É um norte que pode ter erros, mas é um norte que várias pessoas contribuíram. Está baseado muito em pesquisa que está sendo feita, muito em desenvolvimento que está sendo feito, muita aplicação que está sendo feita. E eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? O que eu vou estudar amanhã? Como que eu vou me requalificar? Né? Isso, na minha visão, também o profissional que não se requalifica nada parou, né? Em qualquer área hoje, né? Você pode ser um vendedor de seguro, se você não se requalificou, ou mesmo um frentista de posto de gasolina. Né? O frentista de posto de gasolina hoje, cara, os mais efetivos são vendedores, né? Então, essa atividade, a tecnologia está permeando tudo, né? Os benefícios da tecnologia são grandes. E o ponto fundamental, meu take para o próximo ano, eu acho que meio ambiente, para mim, é um negócio que pega, eu acho que nós estamos vivendo isso, né? Essas ondas de calor no Brasil. Então, a gente tem que pensar muito bem do que tudo que a gente faz, como a gente pode impactar o menos possível a natureza. E, ao contrário, se possível, ajudar a reduzir essas emissões de carbono o mais rápido possível. Né? Sem dúvida. Eu não falava de sustentabilidade 5 anos atrás, nem sabia o que era. Eu sabia, bom, fazer o melhor possível, né? Economizava água em casa. Mas hoje é uma preocupação que nós temos que ter na sociedade em qualquer setor. Acho que não fazia tanto parte do nosso dia a dia. Era um assunto meio que abstrato para todo mundo. A gente imaginava, não, isso não vai acontecer, não vai passar. Hoje a gente está sentindo na sente pele. E nós temos pouco tempo para recuperar. É porque está sentindo, né? Tá sentindo. A água bateu na bunda, literalmente. Então, literalmente. Acho que tá quase no pescoço. Isso, já. Exatamente. Wilson, obrigado novamente. Não, obrigado cara. a vocês. Espero ter outras oportunidades contigo aqui no podcast. Espero, sem dúvida. Acho que já estamos combinando um aqui, surpresa ainda, mas em breve o Wilson vai estar aqui de 40. Esse tema vai ser bom, já deixa a promessa aí que vai ser bom. Legal. Obrigado. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado por acompanhar esse podcast e deixar o teu like aqui, né? Se não compartilhou ainda, se você ainda não deixou o seu like e você não compartilhou para os seus colegas, para os seus amigos, seus profissionais que trabalham contigo, essa é a oportunidade de você fazer isso agora. E lembrando, Arthurzinho, que agora nós temos uma novidade do PPT. Se você gosta do PPT e você acha que ele contribui de alguma maneira para a sua carreira e você quer contribuir, você pode ser membro do nosso canal. Ainda não sei, não tenho a menor ideia que a gente vai dar de contrapartida para essa galera. Mas você precisa pode me dar alguma coisa. Não, você é co-host. Você é membro? Não, se eu me tornar membro, o que eu consigo? O que eu você ganho? ganha um abraço. Muito obrigado, por enquanto. Mas todo mundo que virar membro vai ganhar um abraço seu? Pode ser, gostei. Pode ganhar um abraço. A gente tá vendo aqui. Um abraço virtual. Um abraço virtual. Né? Mas uma das coisas que a gente vai fazer o ano que vem é que as pessoas forem membros, a gente vai dar um jeito, claro, não pode ser todo mundo, mas a gente vai trazer para vir conhecer o estúdio e gravar um pouco com a gente aqui, assistir uma gravação e dar o seu oi e fazer perguntas para alguns convidados. Isso vai acontecer o ano que vem. E como que eu pago para mim? Cara, é lá no YouTube, eu não sei muito bem, mas você vai lá, tem Tudo lá... por lá. Tudo por lá, tudo Legal. pelo YouTube. Entra lá no YouTube, você pode ser membro do PPT. Aproveita, você contribui com a gente e nós contribuímos com
o teu conhecimento e a tua vida profissional. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu!